Já falamos boa noite a todos. Saudações fraternas a todos que estão em outros fusos horários ou que virão em outros horários. A gravação depois. É uma alegria muito grande estarmos juntos. E aí pedimos aos benfeitores amigos que nos inspirem, não apenas as palavras, mas principalmente o entendimento sobre o tema que nos reúne. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginemos um rapaz mediana idade, casado, tem filhos, ele tem o trabalho, mas ele está em casa no final de semana. E a empresa onde ele trabalha não paga para ele trabalhar no final de semana e nem se preocupar com o trabalho dele. Então, ele está cuidando de preparar um almoço para a família ali, junto com a esposa e tal, mas ele, de repente, começa a considerar, examinar, distraído, preparando as coisas que ele não é um modelo de virtude, mas ele considera que ele, assim, não sabe nem se ele é médium, ele não tem uma ideia muito clara se ele é médium ou não, mas ele se considera, assim, um sujeito bem equilibrado no campo emocional, no campo, né, mental, e tá ali cogitando sobre isso e começa a fazer umas comparações, né, com algumas pessoas, aí ele lembra dos colegas de trabalho e lembra de situações que acontecem no trabalho, e ele então compara como é que ele reage, como é que os outros reagem, e ele está ali considerando, ele lembra até de um colega que ele não gosta muito dele não, que o cara é metediço, segundo ele, e ele está ali lembrando, pensando nisso e considerando que, né, esse colega deveria ser mais equilibrado emocionalmente, como ele, por exemplo, né, assim, também mais ter um controle assim do seu mental maior, né? Porque às vezes ele é agressivo e ele está lá pensando essa coisa toda. Agora imaginemos o entorno espiritual. Ele está preparando ali comida para a família. Imaginemos um entorno espiritual. Os espíritos que estão à volta dele estão considerando que ele está num momento de equilíbrio emocional e mental? Ele precisa saber que ele é médium ou se não é médium para receber a influência dos espíritos? Será que no momento desses, que ele está ali fazendo essas cogitações, ele pode receber algum tipo de influência que intensifique o desequilíbrio emocional e mental dele? Me lembro de uma outra situação, de um professor que começava a falar e de repente ele parecia que estava brigando. Sozinho ali falando, lembrando das coisas, ele se envolvia emocionalmente, ele se agitava, ele se movimentava, e era o professor universitário. Então, aí a gente vale a pena aí uma reflexão, né? Para nós, cada um fazer um exame. Você sabe se você é médium? Será que é importante a gente saber se a gente é médium ou não? Quando a gente não tem mediunidade ostensiva, a gente normalmente considera que a gente não é, né? Que a gente não tem mediunidade. Mas se a gente vai no livro dos médiuns, examina o que Kardec coloca, e a gente vai entender que, de ordinário, todos nós somos médiuns. Porque não há quem não tenha contato com os espíritos, ainda que seja eventual, mas muitas vezes é muito mais frequente do que nós imaginamos. E não precisa ter mediunidade ostensiva para isso acontecer. Então, vale a pena nós perguntarmos se aquela questão 459 que todo orador espírita cita do Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos de ordinário são eles que nos dirigem, será que isso acontece com a gente? Será que acontece comigo? Acontece com vocês? Será que Paulo teria razão quando ele afirma lá atrás que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas? Bem, e diante disso,
reconhecendo que de fato os espíritos estão conosco, ó, cotovelo a cotovelo, o tempo todo, será que eles influenciam no nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio mental? E o que é que garante de fato que eu estou em equilíbrio emocional e em equilíbrio mental? O que que eu faço no meu dia a dia para garantir que numa situação como de repente eu estou no trânsito, alguém vem e me fecha, o que que eu faço naquela hora? O que que é que eu ajo ou eu reajo? O que que acontece naquela? Em outras circunstâncias, estamos com um familiar e o familiar está num momento assim de preocupação e começa a comentar certas coisas e tal. Como é que o que eu faço? Eu fico envolvido? Eu entro na conversa, eu faço comentários relacionados com o assunto? Como é que eu ajo diante de uma circunstância assim? Bem, o fato é que nos tempos de Jesus havia uma verdadeira pandemia de influência espiritual. Só que nós precisamos considerar que naquele tempo tudo era considerado influência do diabo, de Satanás, ou dos espíritos imundos, como era colocado. E inclusive quando a pessoa tinha alguma enfermidade física, era atribuído à influência negativa dos espíritos, né? Então, num estudo que a gente fez essa semana, na FEB Lives, na FEB TV, foi considerado esse aspecto, né? De que será que hoje em dia tem tanta influência espiritual como naquela época de Jesus? Ou aquela época foi um período assim excepcional de tanta influência espiritual porque Jesus vinha e tal? E aí examinando o assunto, nós observamos que a humanidade avançou daquele tempo para cá. Há mais conhecimento e a gente não vê manifestações tão ostensivas como naquele tempo de Jesus. Mas também precisamos considerar que os espíritos também evoluíram nas suas técnicas, nas suas maneiras de agir, de influenciar. E aí nós vemos uma série de enfermidades no campo psicológico, né, que surgem, que estavam presentes lá no passado com outras classificações e tal, mas que estão muito presentes hoje. E aí a pergunta fica: estamos sob influência dos espíritos? São eles que estão provocando as situações que a gente vive, os problemas que a gente enfrenta? Será que o fato de a gente, né? E aí a gente encontra às vezes a pessoa, ah, mas isso aí aconteceu porque eu sou médium. Ah, mas eu fico nervoso desse jeito, agitado assim, porque eu sou médium. E quando eu vou no trabalho mediúnico, aí que atende os espíritos, eu volto ao normal, eu fico bem de novo, eu fico equilibrado. E aí vale para a gente a reflexão, não é? Tem justificativa, então, quer dizer, porque eu sou médio ostensivo e eu vou ter trabalho mediúnico na quinta-feira, aí lá pela segunda-feira eu já começo a sentir umas coisas assim, começo a ficar meio agitado. Eu já tenho que dizer para minha mulher, ou a mulher tem que dizer para o marido: ó, não mexe comigo não, porque eu tô sob a influência dos espíritos, hein? Será que justifica isso? Então, há uma série de coisas, né, que acontece às vezes e que a gente transfere e não se dá muita conta de que está transferindo. E às vezes a gente considera examinando o outro que a gente não faz aquilo que o outro faz.
Mas será que a gente não faz também coisas que a gente não está considerando como de uma espécie ou qualquer tipo de desequilíbrio que a gente não considera como tal? Então, o Espiritismo nos ajuda a fazer uma reflexão sobre essas considerações todas e nos oferece oportunidade de examinar o que é que nós podemos fazer para garantir no nosso dia a dia, de fato, um equilíbrio emocional e mental. Por que que o emocional está na frente? A gente está repetindo sempre e a gente colocou o emocional na frente do mental. A gente já falou em outros momentos que Jesus, ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. E há razões para isso. A gente normalmente considera que nós somos todo intelecto, que a gente fala do que está na cabeça, não é? Que é a cabeça que comanda. E a gente intelectualiza tudo. Inclusive, às vezes, assume uma busca de controle mental. Mas se a gente esquece do emocional, então nós poderemos ter desequilíbrios no campo mental em função da falta de vigilância no campo emocional. Porque o que, de fato, examinando isso, fazendo a nossa autoanálise, a gente observa que nós não somos só o que pensamos. E muitas vezes o que nós estamos pensando já é consequência dos nossos sentimentos. Porque o nosso pensamento pode influenciar os nossos sentimentos. Podem. E podem controlar, inclusive, os nossos sentimentos. Porque o pensamento é poderosíssimo. Do pensamento nasce a vontade. E a gente pode, pelo poder da vontade, controlar a emoção. Mas, normalmente, as pessoas não se dão conta que elas estão dominadas pelo emocional. E é, às vezes, em nome desse emocional, do amor, por exemplo, que a mãe tem pelos filhos, que ela exerce um controle, ou quer exercer um controle tremendo sobre os filhos. Ou, em outros momentos, e principalmente no nosso tempo, porque considera que o outro tem direito à liberdade, não exerce a sua função de educação. E aí isso vai trazer um futuro de desafios tremendos e normalmente de desequilíbrio. Porque esse desequilíbrio que acontece com o indivíduo, ele tem repercussões no entorno, no meio onde nós estamos. E normalmente tem reverberações nos nossos familiares, nas pessoas com quem nós estamos convivendo, porque a maior parte das pessoas, elas não agem, elas reagem aos estímulos que recebem. E até onde nós também não fazemos isso? E o que podemos fazer para deixar de reagir e passar a agir? Bem, vamos considerar alguns aspectos, né, que o Espiritismo nos ajuda nesse processo do nosso equilíbrio. Aqui a gente já considerou esse aspecto, não é? Todos somos médiuns, mesmo que não sejamos ostensivos, nós somos médiuns, estamos sujeitos à influência dos espíritos, portanto, os espíritos podem exercer uma influência no nosso equilíbrio emocional e mental. E do que vai depender isso? Do que Hermínio Miranda chama de tomadas, né? Em espanhol, Maria Claret, são os enchufes, né? Então, os espíritos, eles, eles identificam em nós as nossas debilidades, os nossos problemas, e como desejam, não é, que a gente atenda às necessidades que eles têm, que eles não podem atender, que eles precisam dos encarnados para isso, eles são muito materializados, então eles nos influenciam normalmente em processo de desequilíbrio que vai gerar satisfação para o atendimento das necessidades do campo material que eles têm.
E eles se alimentam inclusive do nosso desequilíbrio. Quando tem uma briga, por exemplo, emitimos vibrações que servem de estímulo a esses espíritos desequilibrados. Por isso que quando a gente entra num processo de desequilíbrio, normalmente a gente não está sozinho. E quando está, não permanece sozinho por muito tempo, porque vai atrair esses espíritos desequilibrados. Então, há uma coisa que precisa ser considerada por nós. Há a influência desde o princípio ou haverá logo em seguida, mas vai haver. Bem, entendido isso, o que é que nós fazemos para controlar? Não vai poder evitar a presença dos espíritos, pedir ao nosso anjo da guarda, afasta de mim esses espíritos. Tem gente que faz a oração dominical lá e diz, pede a Deus, né, para afastar do mal e tal, achando que Deus vai então botar uma barreira em volta da gente. E a gente vai ficar protegido, porque Deus vai nos proteger. E como é que Deus nos protege? Ensinando a gente como nós exercemos a própria proteção, para caminhar com os próprios pés. Então vem os desafios. Quando a gente pede a Deus paciência, normalmente nós vamos ter momentos de desafio, onde a gente vai precisar desenvolver a capacidade de paciência. Porque a gente pediu a Deus para ter paciência, então Ele vai nos dar a chance de desenvolvê-la. Porque a paciência não pode ser dada, é uma conquista. Assim como as virtudes todas. Então, nessa circunstância, como é que a gente faz? Bem, a primeira coisa que vem à nossa mente é orar. A oração, no entanto, não é uma panaceia para resolver todos os nossos problemas. Dizem os espíritos a Kardec que a oração auxilia. Nessas situações, a oração auxilia, mas ela não é o placebo, ela é o medicamento milagroso que resolve tudo. A oração pode nos fortalecer, melhorar a nossa sintonia com os benfeitores amigos, mas a oração também precisa ser uma maneira de nós nos comprometermos com o exercício do nosso equilíbrio independente das circunstâncias. Então, como é que a gente faz isso para ter um equilíbrio independente das circunstâncias? Bem, aí tá, a gente já sabe da oração. Qual é o primeiro dever da criatura quando levanta pela manhã? Está no Evangelho, né? É agradecer a Deus a bênção da vida. A gente faz isso? Se não fazemos, que tal assumir o compromisso? Dizem e há orientações hoje muito claras, né, para a gente não levantar direto. A gente está na cama, de repente acorda e levanta, já vai. Tem que ter os passos, não é? Você acorda, você fica um tempinho, né, para ver, para situar o seu pensamento. Não dizem dos sentimentos, mas a gente tem que situar os nossos sentimentos. Situa primeiro, aí se senta na cama, espera o organismo se adaptar, porque estava deitado, mas enquanto isso, nós temos que adaptar o nosso emocional e o mental para o dia. Porque nós tivemos uma noite que pode ter sido uma noite muito boa, de contato com os bons espíritos e tudo, ou pode ter sido uma noite perdida, não é? De emoções desencontradas, de encontrar espíritos desequilibrados, inimigos do passado. Então, tudo bem, nós estamos falando do levantar aí de manhã, não é? Mas nós vamos chegar na noite também para ver o que que acontece. Então, de manhã, se sentar na cama, esperar aqueles segundos ali, no mínimo 30 segundos, para começar a se movimentar. E o que é que a gente precisa fazer então? Naqueles 30 segundos que a gente está, né, mínimos que a gente espera para adaptar a organização física, que tal aproveitar para nos dirigir ao nosso Criador? Gerar isso como um hábito de todos os dias, se a gente ainda não faz. E naquele momento é a nossa conversa primeira com o nosso Pai, que Ele é nosso Pai.
Nós precisamos falar com Ele. A gente normalmente fala com Jesus, fala com o nosso anjo da guarda, fala com os espíritos, mas Jesus, quando foi solicitado a ele que ensinasse os discípulos a orar, ele começou por Pai Nosso que estais nos céus, ensinando a gente a nos dirigir diretamente ao nosso Criador. Então tem gente que, inclusive, não tem o hábito e não fala com Deus, porque acha que não é nem digno de se dirigir a Deus. Tem que vencer esse tabu, superar essa barreira. Então, esse momento, não é, de agradecer a Deus pela bênção da vida, pela noite de sono, pelo dia que, olha, tudo agradecer ainda, pelo dia que desponta, pela oportunidade do presente que é aquele dia, para que a gente faça coisas boas. E aí, então, nessa hora, assumir o compromisso com o Pai de manter vigilância e procurar aproveitar todas as oportunidades que Ele nos der para fazer o bem. Aí a gente pode dizer, comecei o dia com o pé direito, né? Muito bem. Tem gente que se levanta da cama é supersticioso, não bota o pé esquerdo antes do chão de jeito nenhum. Mas esquece do resto. Não adianta botar o pé direito no chão se a gente está pensando e já está naquela agitação e já começou com desequilíbrio. Não é assim? Como é que a gente vai ter equilíbrio durante o dia se a gente já levanta agitado com tudo? Ai, meu Deus, o despertador tocou em cima da hora. Aí eu lembro do colega que eu já contei no passado. Eu o conheci em duas etapas. Na primeira etapa era essa: ele chegava no trabalho, normalmente chegava atrasado, não tinha condições de falar com ninguém, porque estava com os trabalhos atrasados, porque tinha reunião, porque era uma coisa, um sufoco tremendo. E depois eu fiquei vários anos fora do trabalho. Quando eu voltei, ele foi ser meu chefe. Só que eu notei que ele chegava cedo. Tinha um hábito de chegar mais cedo para fazer uma oração do trabalho. Tinha dias que ele já estava lá. E tranquilo, e não tinha mais aquela agitação. Aí eu falei com ele, né? Você tá diferente. Eu falei, ah, você notou, é? Eu falei, o que que foi que aconteceu? Ele disse assim, um dia eu me dei conta de que eu só ia dormir depois do último programa, depois do Jô Soares. Ele falou. Então, depois do último noticiário, só que eu ia dormir. Então, deitava tarde, levantava. Eu não levantei a mãozinha, não, tá? É por causa do programa que tá aí, ele faz levantar a mãozinha. Então, ele disse que caiu a ficha dele. Porque ele então ia dormir tarde, levantava em cima da hora, não dava nem tempo de tomar café da manhã, aquela correria. Às vezes saía com o café na mão, ia para o carro. Quando o sinal de trânsito fechava, era um desespero, porque ia atrasar mais ainda. E ninguém podia entrar na frente dele, porque ele já buzinava e xingava todo mundo. E quando chegava que não achava o estacionamento, ele ficava louco de raiva, aquela coisa toda. E quando chegava no trabalho, já estava. Aí ele se deu conta que ele precisava deitar mais cedo e se programou. Não veria mais os noticiários da última hora para não dormir perturbado com aquilo e que ele iria deitar sempre no horário certo e levantar com tempo de preparar o seu café, sentar, comer com tranquilidade, sair em tempo, porque se fechasse o sinal não teria problema. Então tinha dia que ele não encontrava barreiras e ele chegava antes. Por isso que quando eu chegava lá ele já estava. E diz que a vida dele mudou por causa disso. Então, gente, programação. Nós somos capazes disso. Nós podemos fazer isso conosco. Nos programar para que a vida não seja um tropeço, mas que ela seja realmente uma oportunidade para nós. E então esse cuidado de manhã é o fator para a manutenção do equilíbrio durante o dia ou não. Aí vem o dia, vem as situações e tudo mais. Se nós estamos naquela sintonia de busca de controle emocional do nosso sentimento, a gente vai vibrar para o mental sempre de uma maneira positiva.
E quando a gente enfrenta uma dificuldade, então a gente não reage, a gente age naquela circunstância. Daí, vamos passar o dia, chega a noite, normalmente cansados, e conforme vai chegando o final de semana, mais cansados ainda. Ou sexta-feira é aquele dia que, nossa, aí muita gente vai pro happy hour, não é? Porque precisa desafogar, e aí intoxica o fígado e deixa o rim prejudicado com toda tanta bobagem que bebeu, que comeu, e aí vai dormir já estressado, né? Então, qual que é a melhor happy hour para nós nós estamos cansados e tudo mais? Não deu tempo de ir no centro espírita, não deu tempo de ir na igreja, né, para aquele que tem outra religião. Não é? A sexta-feira não seria um bom dia para dar uma relaxada de fato, não é? E acalmar o mental, acalmar o emocional, e aí a gente tentar um final de semana assim que seja mais pacífico com a família, né? Porque às vezes, a título de descansar, a gente busca mais agitação ainda. Aí programa um monte de coisa no final de semana, fica aquele final de semana corrido. Aí chega na segunda, precisa de descansar do final de semana que foi agitado. Aí tinha um diplomata que ele dizia assim: turista é bicho besta. A gente sai do conforto do lado da gente, ainda que vá para hotel de 5 estrelas, não é a sua cama. É o travesseiro que todo mundo já usou. Vai usar a toalha que todo mundo usou. Você vai comer e às vezes vai passar mal porque não é comida que você está acostumado. Aí vai andar que nem um condenado, vai pegar sol, não é? E vai ficar aí depois quando volta das férias, chega no trabalho e pergunta, diz, ah, foi maravilhoso, foi lindo. E está precisando de descansar das férias, porque foi aquela agitação tremenda, né? Então, a gente procurar realmente examinar o que é que de fato me dá paz de espírito. E ver se pelo menos, não é, num dia da semana a gente busca esse fator espiritual de equilíbrio. Mas o ideal é no nosso dia a dia a gente cultivar isso. E quando chega a noite, para fechar a ideia do equilíbrio emocional e mental relacionado, não é, com a nossa vida, e as pessoas dizem, ah, mas não é sobre a mediunidade que a gente está falando? E aí, então, mediunidade é diferente da nossa vida, do nosso dia a dia? A gente começou falando sobre isso. Não importa se somos médios ostensivos ou não. A mediunidade faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, queiramos ou não. Porque é o nosso canal de comunicação com a realidade espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Então aqui tudo é transitório, até a gente é transitório aqui. E a gente precisa considerar essa realidade. Chega à noite, por mais cansado que a gente esteja, a pior coisa que a gente pode fazer é cair na cama quando já não aguenta mais. Então é preciso fazer o inverso. Se sentar ou numa poltrona no quarto ou em algum lugar onde a gente tem um momento, você tem um ambiente na sua casa que você ali dedica a leituras nobres, a orações diárias. Senta, acalma, dá uma balanceada no dia, lê alguma coisa nobre. Divaldo, um dia, a gente tinha terminado de publicar o trabalho mediúnico em espanhol, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, era um congresso na Espanha. E ele então disse: está muito bom o livro. Aí eu disse: você leu o livro de volta? Ele disse assim: estou lendo em espanhol aqui, né? Porque adquirido lá, ganhado o livro lá em espanhol, que a gente deu um livro para ele, né? Em espanhol. Bom, aí ele disse assim: todas as noites antes de dormir eu leio umas 20 ou 30 páginas. Falei: caramba, eu não faço isso, não é? Aí eu programei para mim uma leitura diária, toda noite. Aí tem noite que a hora que eu vejo, estou tão cansado que eu apago,
não é porque não está dando tempo de ler de jeito nenhum. Mas a disciplina precisa ser estabelecida e a gente precisa fazer uma programação. Nós estávamos, eu me lembro que a gente estava com a Kemi em Los Angeles e nós fomos jantar com ele no hotel onde ele estava hospedado lá. Quando chegou um certo momento, ele se levantou e disse que ele precisava se recolher, que ele tinha compromisso com a Joana de psicografia naquele dia. Como nós somos amigos dele, ele não estava, né? Ele disse que a gente podia continuar conversando. Ele foi. Você lembra disso, Kemi? E entrou para lá, né? E a gente, então nós fomos embora. E aí é uma questão, atender aos amigos também, né, aos familiares, mas quando a gente tiver um compromisso com a espiritualidade, também precisa respeitar e precisa ter essa disciplina, não é? Mas aí chega a noite, uma leiturinha pelo menos, um momento, né, de reflexão, agradecimento a Deus pelo dia, pedido a Deus de amparo para a noite. E assumir o compromisso, pedir ao nosso anjo da guarda que nos proteja, mas assumir o compromisso com ele, de que nós estamos à disposição tanto para aprender como para servir se for oportuno, que a gente faça alguma coisa útil. Porque se a gente tem essa vontade, esse desejo, isso vai se concretizando na nossa vida. E a gente para de dormir sem saber o que vai acontecer com a gente à noite. E a gente não sabe. Dorme sem saber o que vai acontecer. Mas se a gente tem o hábito da oração, tem o hábito de uma leiturinha nobre, da gente se preparar bem, então a gente vai desenvolvendo fatores que são contribuições para o nosso equilíbrio emocional e mental durante o dia e nos momentos em que o corpo precisa descansar, o corpo precisa da ausência do espírito para ele se refazer das suas energias, porque o corpo é um escravo nosso. E a gente muitas vezes não dá ao corpo esse tempo, porque a gente fica tão agitado com sonhos, com pesadelos, com encontro com espíritos infelizes, que fica agitando né, como o balão que fica agitando o poste onde está e o corpo não se refaz, não consegue recompor as energias, aí está o estresse do dia seguinte de novo e os fatores de desequilíbrio emocional e mental. Nós vamos parar aqui com o comentário e abrir para as perguntas. Se vocês têm perguntas, colocar aí, né? Obrigada, Carlos, excelente. Nós temos dois comentários que eu vou ler aqui da Nayara, que ela fala assim: a busca constante para entender nossas emoções e começar a lidar com elas, o hábito da vigilância constante, a prece, o olhar para minhas imperfeições primeiro e não julgar quem quer que seja. Isso aí. Estamos constantes sob a influência dos espíritos, mas cabe a nós a responsabilidade do que atraímos. Nossos pensamentos, sentimentos, o que eu faço, as conexões cabe a nós escolher. E a outra ela fala: não tem como afastar os espíritos se somos nós espíritos, mas temporários em um corpo. Aí tem uma outra pergunta, tem uma pergunta aqui da dona Jupira, que ela fala o seguinte: as influências nos perturbam porque nossos pensamentos, de acordo com a nossa evolução, é que permite a influência negativa dos espíritos. Você nos esclarece se é isto? Uhum. Sim, é corretíssimo o que a Jupira coloca, mas nós não podemos debitar a nossa situação, a nossa imperfeição, porque muitas vezes a gente utiliza isso como desculpa. Mas é porque eu sou imperfeito, né? E eu não posso exigir de mim uma perfeição que eu não tenho. Não pode mesmo, e nem Deus exige isso de nós. Mas a lei divina nos orienta para o bem. E a gente sabe disso, especialmente como espíritas. Então, quando a gente não faz o bem, pelo simples fato de não estar fazendo o bem, já estamos fazendo mal, ainda que a gente não faça mal para ninguém. Então, é a nossa imperfeição, ela pode, de fato, atrair os espíritos infelizes, que também são imperfeitos, não é? Mas, daí, o que é que a gente precisa fazer? Trabalhar para nos aperfeiçoar.
Kardec, inclusive, escreve, né, que estáis insatisfeitos com o planeta, podeis melhorar e ir para outro melhor. Então, a questão, né, a gente reclama das situações, reclama do planeta, reclama, mas a responsabilidade é toda nossa. E a gente não pode dizer, ah, está acontecendo porque eu sou imperfeito. Então, se é isso mesmo, eu já me dei conta, o que é que eu estou fazendo para melhorar, para me aperfeiçoar, para não, então, sofrer esse tipo de influência negativa? Ah, por que que Deus permite essas influências negativas? Justamente para isso, para que a gente aprenda a vencer isso e nos tornarmos autônomos, independentes dessas influências. E, É inclusive, ter verdade. condição de ajudar, não é os espíritos infelizes. Muito boa pergunta, Jupira. Obrigada, Carlos. Tem uma pergunta que veio no privado. Como auxiliar uma pessoa que, infelizmente, o acolhimento feito em uma determinada casa espírita relacionou mediunidade com obsessão, trazendo medos e aversões ao estudo e trabalho mediúnico? Olha, essa questão do acolhimento, não é, do atendimento fraterno, precisa muita atenção. Primeiro, os centros espíritas precisam preparar muito bem as pessoas que fazem o acolhimento fraterno. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque não se deve contar a quantidade de atendimentos fraternos, mas a qualidade do trabalho que nós estamos desenvolvendo é que precisa ser acompanhada. Tem um projeto maravilhoso, Manuel Filomeno de Miranda, que fala do atendimento fraterno, né? E como desenvolver, se preparar e desenvolver o atendimento fraterno. Isso é muito importante. Mas nós, numa situação de receber um atendimento fraterno e a pessoa lá dizer que o que está acontecendo é por causa da mediunidade, né? A pessoa não sabe muito bem o que ela está falando, que não é por causa, a gente deixou isso claro hoje. As influências não acontecem por causa da mediunidade. Mediunidade não tem nenhuma responsabilidade. Quem tem responsabilidade somos nós. A mediunidade é para nós uma oportunidade. É um instrumento para o nosso desenvolvimento, a nossa educação. Agora, quando a gente não a utiliza bem, não aproveita os fatores positivos dela, é como o próprio pensamento. O pensamento é o nosso fator de construção no universo. Ele é criador, mas quando nós não estamos utilizando para criação positiva, ele cria no campo negativo, porque ele é criador e vai criar de toda maneira. Então, a mediunidade, assim, não está sendo utilizada para o bem, então a gente corre o risco de receber influências negativas com os espíritos com os quais a gente está sintonizando, dois desses espíritos com os quais nós estamos sintonizando. Então, a responsabilidade é nossa, mas a culpa não é da mediunidade, porque o indivíduo pode não ser médio ostensivo, mas como a gente comentou, está recebendo as influências do mesmo jeito. Agora, sendo ostensivo, tem uma oportunidade de saber, por evidências mesmo, né? Consequências às vezes até imediatas. E aí vem a responsabilidade maior por saber o que está ocorrendo. Mas não elude ou não tem responsabilidade o indivíduo que não tem mediunidade ostensiva. E quando ele se decide ignorar voluntariamente essa questão e não estudar a mediunidade porque alguém passou uma orientação dizendo que a culpa é da mediunidade, chegou a hora também de romper com esse tabu, não é? Porque agora com o que a gente está colocando, não tem culpa a mediunidade, a pessoa que falou isso está equivocada, porque a responsabilidade é nossa. E a mediunidade é um instrumento que pode ser muito bem utilizado, inclusive para aqueles que a têm mais ostensiva ou menos ostensiva. Prestar atenção nesse processo que foi comentado na leitura que a Kim fez, né, do chat, de autoconhecimento para uma busca, não é, de identificação dos nossos potenciais, mas também das nossas debilidades e dos fatores dos quais os espíritos inferiores podem nos influenciar, para que a gente então desenvolva, não é, os fatores que a gente pode considerar de equilíbrios dentro do processo, tá bem? Ótimo, Carlos. É uma pergunta, outra pergunta aqui do chat. Que relação existe entre enfermidade mental e emocional e obsessão? Uhum, muito bem.
daquilo que a gente vinha colocando, não é? A mediunidade, ela pode ser um fator que contribui muito para o nosso equilíbrio, tanto emocional como mental, não é? E para até um exercício da própria mediunidade de maneira mais equilibrada. Se nós, sabendo, não é, das nossas responsabilidades, nós estabelecemos um programa para nós. Bom, eu tenho mediunidade ostensiva, ou eu não sei se eu tenho mediunidade, mas eu sei que eu recebo as influências dos espíritos. Vale do mesmo jeito. Um programa de leitura diária, de páginas nobres, de oração. É isso cada um consigo mesmo. Aí o ideal é 1 hora de leitura por dia de coisas nobres, com oração e tudo. Isso é o ideal. E aí vem um outro fator. A gente tem família. Aí tem gente que diz, ah, mas a minha família não é espírita, não tem problema. Eu faço a minha leitura diária, não é? Faço o meu evangelho no lar toda semana, que é a leitura diária não substitui o evangelho no lar, e aviso a família que naquele horário eu estou fazendo minha leitura e que eu faço em tal dia, tal hora o evangelho no lar. Se alguém da família quiser participar, fique à vontade, está convidado a qualquer momento, mas não tem nenhum tipo de imposição. Não é? E nos momentos desafiados, que vai haver desafios em que alguém dirá que a gente está querendo ser melhor do que os outros, porque a gente não estou tentando ser melhor que ninguém, eu estou buscando ser melhor do que eu já fui até agora. Inclusive, quero ser uma pessoa que melhor colabora com todos vocês, não sendo agressivo como eu tenho sido, tentado me melhorar dos meus nervosismos, dos meus repentes de raiva. Então, eu estou fazendo um esforço e peço a compreensão de vocês e apoio para isso. Porque ainda não dou conta sozinho, mas eu estou fazendo esforço para dar conta sozinho de resolver essas questões. Ser honesto com a própria família, não é? Mas se a família é espírita e aceita fazer uma leitura também diária com a família, que coisa boa, maravilhoso. Então, ah, mas Obrigada. todo dia? Sim, todo dia. A gente faz isso desde que a gente veio, foi morar em Los Angeles. 2001, 2002 a gente começou e até hoje nós fazemos todos os dias uma leitura do Espiritismo em família, tá? E aí, lógico, o estudo no centro espírita. Uma coisa não substitui a outra, tá bem? Isso são elementos que são fatores de equilíbrio, seja médio ostensivo ou não. Então, o que que a mediunidade pode dar como contribuição? Quando eu melhoro o meu fator de sintonia com os benfeitores amigos, vou receber influências positivas. E serei instrumento para que eles me utilizem para ser útil para o meu semelhante, o que é muito conveniente para mim. Quando eu não utilizo mecanismos, não é, de encaminhamento da mediunidade ou da minha própria contribuição no campo do bem, então eu estarei sujeito às influências daqueles que vibram numa sintonia de ociosidade ou de maledicência ou daquilo que eu costumo fazer que eles gostam também e fazem junto comigo. Ok. Obrigada, Carlos. Tem um comentário e pergunta da Ângela. Precisamos nos lembrar das boas influências dos espíritos para as quais fechamos os olhos e os ouvidos, gerando perdas de crescimento, não é? O controle emocional e o autoconhecimento seriam bons caminhos para ouvir as influências? Com certeza. Muito bem, bom o comentário e dentro, né, disso que está sendo estudado e na proposta que o Espiritismo traz, fundamental. A busca do autoconhecimento, não é nada misterioso, não é nada difícil, é uma coisa simples, é estabelecer uma programação da gente trabalhar isso. E muitas vezes a pessoa, ah, mas eu não tenho tempo para sentar para. E tem momentos em que a gente faz coisas mecânicas, todo mundo tem. Naquele momento pode ser um momento de meditação, a gente vai fazendo o que tem que fazer, mas o nosso pensamento tá, porque o pensamento vai, ele vai viajar para um lado ou para outro, sempre.
E eu posso então direcionar naqueles momentos meu pensamento para uma viagem que seja construtiva para mim, uma autoanálise, uma busca de refletir sobre o que aconteceu na relação com alguém, onde houve o problema, o que que eu poderia ter feito, né? O que que eu farei quando eu encontrar de novo essa pessoa, nos programar para uma coisa positiva. E muito cuidado quando a gente tem essa tendência, que a gente começou colocando isso, né, de nos comparar com os demais. Muito cuidado com isso. Porque já nesse momento de fazer a comparação, nós já estamos em prejuízo. Já estamos em prejuízo. Então, não vale a pena, de jeito nenhum, fazer esse tipo de comparação. A gente não deve se permitir isso. Quando o nosso pensamento nos leva para esse tipo de caminho, é hora de exercer um controle desse pensamento e dizer claramente: não quero mais isso. Foi o que eu estava dizendo para mim, o dia eu senti influência espiritual, eu disse para o espírito: eu não quero mais isso. Você pode ficar aí se quiser e pode continuar fazendo a influência. E eu fico até agradecido, porque eu vou testando até onde eu vou resistir, mas a minha vontade é resistir sempre. Eu vou te dizer que se eu cair, eu levanto de novo. Mas eu não vou mais fazer isso. E eu estou dando um reforço para mim mesmo, estou desafiando o espírito. Estou dizendo para ele: olha, eu quero não fazer mais. Você poderá, de repente, até me, num momento dar um tropeço aí, mas a hora que eu perceber, eu vou levantar. É o compromisso de fazer. E nós podemos, gente. É complicadíssimo, porque muitas vezes a gente se acomoda, vai deixando passar, esperando. Não sei o que a gente está esperando, mas fica esperando. E aí a oportunidade passa, a vida vai embora, aí tem que reencarnar para fazer o que não foi feito, não é? Agora, também muito cuidado com isso. Porque eu já fui tão exigente comigo mesmo, que eu era tão exigente com os outros, que eu era insuportável, simplesmente. Na minha adolescência tinha momento que eu não me aguentava, eu não me suportava a mim mesmo. No dia eu continuo a conversa com o meu anjo da guarda. Eu falei: por amor de Deus, me ajuda. Porque eu mesmo não me aguento. Não é? E aí, uma vez que a gente percebe, será que resolve de uma hora para outra? Quem dera, né? Às vezes leva anos de trabalho, mas podem ter certeza de uma coisa, né? Quem já fez, já percebeu. Às vezes são pequeninas coisas que dão uma força para a gente continuar e fazer outras e vai conquistando devagarinho. Porque nós vamos fazer a nossa evolução, agora ou depois, mas nós vamos fazer. Então vamos fazendo na medida que a gente já vai percebendo, sem excesso de exigência. Não vamos ser santo amanhã, a gente fica esquizofrênico. É mais fácil ficar esquizofrênico que virar santo de um dia para o outro. Então não se exige o que você não pode dar, mas também não se acomode, não. O negócio é: não me acomodo. Oxe, mas eu tô com um programa aqui que tá. Olha lá, agora eu fiz o sinalzinho, não se acomode, ele tá mostrando lá na. Tudo bem, gente? Obrigada, Carlos. Tem outra pergunta aqui. Como identificar se o desequilíbrio mental e emocional é próprio ou ocorre por influência de outrem? Isso realmente é um desafio, né? É um desafio. Agora eu queria fazer uma pergunta. É importante saber se o desequilíbrio é meu ou se é de outrem? Sabe por quê que não é, não tem importância nenhuma? Porque se for meu, eu vou atrair outros desequilibrados. E se não foi meu, eu estou enganado, porque já é meu porque tem algum desequilibrado me influenciando. Então, na verdade, não precisa ficar muito preocupado com isso, não. Se há uma influência negativa, é porque a gente tem necessidade dela, ou a gente a atraiu, ou ela é uma prova para que a gente possa superar o que a gente não superou no passado. Então, não vejamos isso como algo negativo, é uma oportunidade. Se a gente souber aproveitar, a gente avança. Tudo Uhum. bem? Obrigada. A Eu fiz um pessoa, tudo bem para ver se ficou respondido, senão pergunta de novo, tá? ok. Outra pergunta. A pessoa precisa estar com a saúde perfeita para trabalhar mediunicamente? Também é um desafio. Se a gente for esperar ter uma saúde perfeita, é provável que a gente não trabalhe mediunicamente nunca. Não é? Porque na organização física nós sempre. E a idade vai avançando, vai aparecer os achaques, né? Dor aqui, dor ali, e vão aparecer. Então, não podemos usar a doença como desculpa, mas
tem certas enfermidades que a gente precisa ouvir o profissional. E de preferência é bom a gente ter um profissional que tenha conhecimento da realidade espiritual, não é? Se for possível. Mas às vezes a gente não consegue isso, então a gente tem que ponderar o que ele coloca também, porque o fator espiritual ele é importantíssimo. Mas aí a pessoa diz assim: ah, mas é porque eu não estou mais podendo trabalhar mediunicamente, então eu não preciso ir para o trabalho mediúnico. Ah, espera aí. Lá no trabalho mediúnico só tem gente que é médio ostensivo? Não tem outras funções no trabalho mediúnico, não? Então, às vezes, há uma enfermidade que nos impossibilita de certas ações. Eu transmito passes, mas de repente eu comecei a ter, como é que é aquela enfermidade? Parkinson, tá certo? Então começou a desenvolver um Parkinson e não tem jeito, eu estou fazendo todos os esforços, mas aí eu vou transmitir passe naquela situação que às vezes até movimenta todo o corpo, não é mais adequado, não é? Mas eu posso orar pelas pessoas, eu posso continuar vibrando bem pelas pessoas. Então não posso mais dar passe, mas eu posso continuar fazendo bem com minha vibração, com o meu sentimento. É uma questão de canalização, de direcionamento. E aí tem algumas enfermidades que são impeditivas de certas coisas. Não posso ter emoções. Tem uma mediunidade característica. Principalmente, ao longo do tempo recebo espíritos obsessores. Acontece de haver exigência da organização física no campo da cardíaco? Sim. E aí tem uma enfermidade acentuada cardíaca. Será que eu devo continuar exercendo a mediunidade desse jeito, que me traz um risco? Talvez eu não possa. Eu preciso examinar isso. E às vezes vai poder. Depende. Porque a mediunidade também muda de características. Às vezes vai diminuindo esses espíritos mais duros, mais difíceis, e vai passando a atender espíritos mais, tem mais necessidade de acolhimento, né, de esclarecimentos e tal. E pode dar continuidade. Então, tudo depende, tem que ser examinado com muito carinho. Obrigada. Outra, como evitar que a aproximação do espírito que vai se comunicar na próxima reunião afete o equilíbrio mental e emocional do médium? Uhum. Está relacionado com alguma coisa que a gente comentou, né, aí durante o tempo, que às vezes o médico está sob influência e já ele fica agressivo, né, e inclusive maltrata os familiares, porque o espírito que vai se comunicar já está influenciando. Então, sinceramente, isso é uma desculpa tremenda, não é? Porque é obrigação do médium manter o seu equilíbrio. Se não estiver conseguindo, precisa conversar com o dirigente do trabalho mediúnico, buscar orientação, ver as leituras que está fazendo. Às vezes tem que intensificar a leitura do Evangelho, porque não devemos nos deixar afetar. Vamos sentir, perceber o Espírito, mas é o Espírito, não tem que ser eu. E naquele momento eu não estou exercendo a mediunidade, eu estou exercendo o controle da mediunidade. Para estabelecer, às vezes o Espírito se aproxima para estabelecer uma afinização fluídica, para que então facilite depois o processo lá na hora da comunicação. Então, os espíritos também não estão trazendo para nos torturar, não. Estão trazendo o amigo necessitado, porque é um fator da programação para receber esse irmão. Então, é um acolhimento fraterno que começa antecipadamente. E cabe a gente, né, fazer esse esforço de manter o equilíbrio e não usar isso como desculpa, porque senão a gente já vai para o trabalho mediúnico desequilibrado. Como é que vai atender o espírito? Se não estiver conseguindo, busca ajuda. Conversa com o dirigente do trabalho, procura leituras nobres, se prepara melhor, né? E há algumas características. Tem uns períodos que o médio percebe. O trabalho vai acontecer na quarta-feira, na terça ele já começa a sentir. E às vezes, já teve companheiros médicos que o trabalho é na quinta-feira, quando é na sexta-feira ele já começa a sentir a aproximação do espírito que vai. Especialmente se é uma comunicação mais difícil, que exige uma melhor preparação.
E vai sendo, inclusive, dicas para ele já ir se preparando para o que vai acontecer. Aí essa aproximação às vezes não é constante. Ela acontece durante um período do dia e depois parece que tudo se aliviou, tudo se acalmou, porque também o espírito foi levado, não, né, não continua todo o tempo. Houve o processo da aproximação por necessidade de afinização, o médio estar informado e se preparar para o que vai acontecer, e depois o espírito é afastado. Então, são características e situações que variam, mas nenhuma vez é justificativa para que o médium fique desequilibrado. Como é que a gente faz para evitar? O evangelho para o médium ostensivo, especialmente, ele é fundamental. Na dificuldade, recorremos ao evangelho. Oramos, abrimos, fazemos a leitura, buscamos compreender a orientação que está sendo recebida, aplicamos a orientação e vamos seguir. Obrigada, Carlos. Estamos no horário. Muitíssimo obrigada aí pelas reflexões. Então, nós vamos pedir as suas considerações finais e a prece de encerramento, por favor. Pode ser? Pode. Muito bem. Considerações finais são normalmente de agradecimento. A gente pede aos bons espíritos que nos ajudem, né? Durante o tempo que a gente vai pensando, vai preparando o nosso. Depende do tema, às vezes a gente tem que fazer alguma pesquisa, às vezes é mais pensar no assunto, é buscar, né, ordenar as coisas. E a gente fica muito agradecido à assistência espiritual, né, dos benfeitores amigos, dos mentores do centro que nos recebe, como no caso, né, o Blossom, que tem uma equipe de trabalhadores espirituais, né, já há tempos, que se solidificou, né, que auxilia, nas atividades. Então a gente fica muito agradecido e também agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho, pelo acolhimento, pelas manifestações, pelas perguntas, pelas vibrações que aqui, como a gente está, né, pela internet, é interessante porque a gente vê as reações das pessoas também, né, pelos coraçõezinhos, pelas as reações que vão sendo colocadas. Então a gente fica muito agradecido, é a oportunidade, né, que nós temos de estar juntos. Agradecer ao Blossom uma vez mais, a continuidade do trabalho ao longo do tempo e a todos os trabalhadores e pedir que não desistamos, gente. Vamos seguir em frente, cada um com o compromisso que tem, mas sem desânimo e firmes naquele propósito de renovação espiritual. E é nesse sentido, então, que a gente faz a nossa oração, pedindo aos benfeitores amigos que, em nome de Jesus, visitem os nossos lares, que todos os cômodos sejam beneficiados com vibrações de equilíbrio, de paz, que os nossos familiares recebam essas energias positivas em suas mentes, em seus corações, e que também os nossos ambientes de trabalho possam ser beneficiados com vibrações de paz, de equilíbrio. Vibramos procurando emitir também o melhor que nós temos em favor dos nossos irmãos e humanidade, muito especialmente nesses momentos tão difíceis em que a humanidade adentra o período da regeneração com muitos desafios a serem ainda vencidos, com a necessidade de aprender a caminhar com os próprios pés sem depender tão excessivamente dos outros. E então nós pedimos, Senhor, que nós possamos assumir as responsabilidades que nos cabem e nos comprometemos de fazer o esforço nesse sentido, para cada dia mais nos tornarmos úteis nesse processo de renovação espiritual que está ocorrendo com todo o nosso globo e devagarinho com os seus habitantes, a ponto de hoje já termos a maioria dos habitantes do planeta desejando o bem, ainda que não saibam como fazê-lo, mas que estão buscando caminhos.
caminhos que o Espiritismo oferece, esclarece, orienta. Que possamos ser instrumentos dóceis sob a influência dos benfeitores amigos, no auxílio aos nossos irmãos em humanidade, nessa busca de espiritualidade que se acentua a cada dia. Obrigado, Senhor. Graças damos a Deus, nosso Pai.